cara tinha sido baleado no assalto, acharam que o cara era um assaltante e deixaram morrer. Por isso que existe a droga dos direitos humanos, cara. Porque se você deixar para que nós julguemos, vão querer que morra todo mundo. Entendeu? Daí a necessidade de você manter esses princípios aí, né? Ou princípios cristãos, ou princípios de direitos humanos, quaisquer que sejam os direitos. Porque se dependesse de mim, ia morrer todo mundo. Entendeu? Comeu na sala, ia morrer, né? Abriu o biscoito, já tem que pular a janela já. Entendeu? Não pode ser assim, né? Onde é que está? Isso na frase que ele propõe? Na alteração? A noção. Porque olha só, a noção ocidental se diferencia das de outras culturas. A noção se diferencia de outras culturas, entendeu? É como se eu dissesse que a nossa noção da realidade, ela se diferencia da noção de outras culturas, entendeu? Da realidade de outras culturas. Não há erro aí não, faz referência à noção. Na verdade o sujeito é o que, né? E aí quando o que é sujeito, você pensou certo, o verbo concorda com o antecedente, mas faz referência à noção aí mesmo. A concordância com a palavra noção, sem dúvida. Vai ser o próprio que, exato. Vamos ao próximo texto aí, pessoal. Você reparou que até agora, interpretação de texto de fato, nenhuma, né? Interpretação de texto de fato, nenhuma. E sabe que a interpretação de texto é aquela que não depende nada de um aspecto gramatical. Geralmente ele bota infere, se conclui, se depreende, se de acordo com o texto, segundo o autor, né? E não esperem diferente. Essa é a postura do CESP. Eles vão cobrar prioritariamente a gramática, o conhecimento gramatical. Claro que a interpretação ajuda pra caramba, mas a prioridade do CESP é um aspecto gramatical. Por exemplo, essa questão 5 aqui agora, um aluno normal, que até tem uma interpretaçãozinha razoável, não sabe gramática, ele nunca ia acertar. Ele não ia enxergar nenhum dos três erros. Ele nunca ia enxergar essa crase errada, o porquê, a colocação pronominal, entendeu? Ou seja, eles preferem cobrar a gramática, porque a gramática é mais específica, mais precisa, e outra coisa, cabem menos recursos à gramática, entendeu? O cara não pode discutir se a crase está certa ou não, errada antes de verbo, entendeu? Agora a interpretação é sempre um probleminha, né? Vamos ao próximo texto aí? As audiências de segunda a sexta-feira, olha que legal, como ele não empregou acento indicativo de crase, reparou? As audiências de segunda a sexta-feira, quer dizer, de qualquer segunda a qualquer sexta, tá? Não de uma específica segunda a uma específica sexta, mas de qualquer segunda a qualquer sexta, muitas vezes revelaram o lado mais sórdido da natureza humana. Por enquanto eu não consegui definir se o texto é dissertativo, argumentativo, nada. Por enquanto eu não sei nada. Uma coisa me chamou a atenção foi o fato de ele colocar o verbo no pretérito perfeito. Ele bota assim, ó, revelaram. Parece que ele vai explicar agora quando isso aconteceu, né? Vamos ver. Eram relatos de sofrimento, dor, angústia, que se transportavam da cadeira das vítimas, testemunhas e réus, para a minha cadeira de juíza. Ah, sim, dá uma olhadinha lá embaixo, na indicação do texto, ó. Regiane Rebels, Invisíveis Marias, Histórias Além das Quatro Paredes. Certamente isso é depoimento de juíza que eu via, depoimento de pessoas, de mulheres e tudo mais, né? Olha só. A toga não me blindou daqueles relatos sofridos. Você entendeu a metáfora aí? A toga quer dizer, eu sou juíza, mas mesmo assim eu não me livrei de ouvir, né, essas coisas todas. A toga não me blindou daqueles relatos sofridos, aflitos. As angústias dos que se sentavam à minha frente, por diversas vezes, me escoltaram até a minha casa e passaram a ser companheiras de noites de insônia. O texto ele é narrativo, meio poético, reparou? Ela usa uma linguagem figurada aí, né? Como aquelas histórias terríveis que eu ouvia, elas me seguiam até a minha casa, elas iam comigo, elas me perseguiam. Claro que, Michel, não literalmente, né? A linguagem é linguagem figurada aí, né? Não havia outra solução a não ser escrever. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las. Você entendeu o que ela quer dizer? É uma juíza que ouvia histórias de relatos de mulheres que sofreram algum tipo de violência e tudo mais. As histórias eram tão terríveis que ela perdia o sono, tinha insônia ao pensar nelas, né? E qual era o tratamento que ela dava para ela mesma? Escrever sobre aquilo, né? A psicologia chama isso de catarse, né? É quando você expurga as coisas ruins que você sente, falando sobre elas, ou observando e tudo mais, entendeu? Por que algumas pessoas gostam de ver filme de terror? Assistir ao filme de terror é uma catarse, você expurga os seus sentimentos ruins com aquilo ali, entendeu? É uma forma de você colocar para fora o que há de ruim dentro de você,
pela observação do sofrimento, ainda que fictício e tudo mais. A catarse da mulher, a terapia que ela tinha, era escrever sobre o que ela ouviu. Há pessoas que fazem isso, né? Elas gostam de expurgar. Por exemplo, e cada um de nós reage de um jeito diferente. Eu não aguento a pessoa que está sofrendo por amor e vai ouvir sertanejo, cara. A pessoa quer sofrer mais. Há pessoas que falam isso. E há pessoas que não, professor, mas é melhor mesmo. Que aí você sofre tudo de uma vez e acaba. Não, eu morro. Não é tão simples assim, não. Então, cada um reage de um jeito, né? Mas, de qualquer forma, é uma catarse. O cara escuta aquelas músicas lá, o cara está querendo morrer. Ele escuta, ele morre 2 vezes, né? Foram horas, dias, meses, anos de oitivas. Adoro essa palavra oitiva, que é bem da área de vocês, né? Oitiva é ouvir o depoimento das pessoas, né? Foram horas, dias, meses, anos de oitivas de mães, filhas, esposas, namoradas, companheiras, todas tendo em comum a violência no corpo e na alma sofrida dentro de casa. O lar, que deveria ser o lugar mais seguro para essas mulheres, havia se transformado no pior dos mundos. Ou seja, ela fala dos relatos de violência, né, das namoradas e esposas que sofriam dos maridos, aí namorados também, né? Quando finalmente chegavam ao judiciário e se sentavam à minha frente, os relatos se transformavam em desabafos de uma vida inteira. Uma pausa para um comentário sobre o CESP. O CESP não faz mais isso, Patrícia. Antigamente ele fazia. Ele enfiava erros de português de propósito nos textos e propunha que você os corrigisse. Entendeu? Pode reparar que o texto sempre tem uma adaptaçãozinha, né? Eles modificam alguma coisa. Uns 10 anos atrás era mais comum. Eles botavam erros de português propositais e propunham que você os corrigisse. Entendeu? Eu não tenho visto o CESP fazer mais isso, tá? Eu leio os textos sempre com muita atenção e percebo que eles não inserem mais erros de português propositais, não. Entendeu? Vamos lá. Quando finalmente chegavam ao judiciário, 3º parágrafo, e se sentavam à minha frente, os relatos se transformavam em desabafos de uma vida inteira. Era preciso explicar, justificar e muitas vezes se culpar por terem sido agredidas. A culpa por ter sido vítima, a culpa por ter permitido, a culpa por não ter sido boa o suficiente, a culpa por não ter conseguido manter a família, sempre a culpa. Vocês já ouviram falar sobre isso já, né? As mulheres agredidas muitas vezes se sentem culpadas pela agressão que elas sofreram. Elas acabam achando que elas têm algum tipo de culpa com relação a isso mesmo, né? Aquelas mulheres chegavam à justiça buscando uma força externa, como se somente nós, juízes, promotores e advogados, pudéssemos não apenas cessar aquele ciclo de violência, mas também lhes dar voz para reagir àquela violência invisível. Esse texto ele é um relato de uma juíza que ouvia relatos de violência. E ele fala dos efeitos que esses relatos tinham sobre ela. Ela se sentia mal ao ouvir aquilo, ela tinha insônia. E a forma que ela tinha de se livrar desses pensamentos ruins e esquecer um pouco aquilo era escrever. Então ela usava a escrita como uma forma de se livrar, como fazer uma terapia para aquilo que ela sentia lá, tá? Vamos ver os itens que são julgados aí, rapidinho? Olha só. A número 6, infere-se, e aí já falei com todos vocês, essa é a interpretação. Infere-se, depreende-se, uma vez eu vi conclui-se, de acordo com o texto, de acordo com o autor, ou segundo o texto, segundo o autor, é assim que você vai reconhecer a interpretação, tá? Vamos pensar aqui em outra possibilidade. Você pode ter questões de interpretação de texto do CESP que não comecem assim, Paulinho, mas ele tem que avisar no pré-enunciado. Quer ver? Olha só. Assim que você acaba de ler o texto, vem a indicação de onde está o texto, achou aí? Aí vem assim, ó, com base no texto, blá, 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 escrito por uma juíza acerca de casos de violência doméstica, julgue os itens a seguir. Ele não especificou aí se as questões vão ser de gramática ou de interpretação, então eu vou colocar os dois. Agora, quando eles falam assim, ó, julgue as afirmações seguintes a respeito dos sentidos do texto, ele não citou gramática, reparou? Aí vai vir só a interpretação. Aí eles podem botar uma sequência de 5 só de interpretação, entendeu? O cara faz afirmações para que você julgue lá, tá? É a única possibilidade de o enunciado não começar com infere-se, depreende-se, conclui-se. É quando há o pré-enunciado, em que ele fala o seguinte, ó, julgue os itens de acordo com as ideias do texto. Ele não cita a gramática. Já sabe que as afirmações serão todas elas de interpretação. Dificilmente acontece, mas às vezes acontece, tá? Infere-se do primeiro parágrafo que, para a autora, escrever foi uma espécie de processo terapêutico. Vamos ver a 7ª. No 3º parágrafo, fica clara a importância da linguagem nas audiências judiciais, momento em que as vítimas têm a oportunidade de desabafar e os juízes, como autora do texto, de lhes explicar o trâmite da ação. 8. O trecho juízes, promotores e advogados explica o sentido de nós. Falar que explica significa que cumpre função de aposto aí. Dessas 3 afirmações que aparecem aí, eu só achei uma meio difícil, a 7ª está meio confusa, não tá?
Agora veja as demais aí, por favor. Vamos lá, pessoal, pode ser? A questão 6, eu achei relativamente simples, se você fez uma leitura atenta do finalzinho lá do parágrafo lá. Ele fala assim, ó, não havia, linha 8, pessoal, a autora do texto está dizendo o seguinte, ó, não havia outra solução a não ser escrever. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las. Ou seja, ela usava a escrita dela como uma forma de superar aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas ruins que ela vivia lá, entendeu? Ela fala que ela escrevia como uma forma de processo terapêutico, né? Ela expurgava o que ela sentia de ruim escrevendo sobre aquilo, entendeu? Agora, a questão 7, ela faz uma afirmação que encontra uma falha. Repara o que ele fala lá na questão 7, ó. No terceiro parágrafo, fica clara a importância da linguagem. Repara só, a afirmação 7, para estar correta, nós teríamos que fazer uma super extrapolação, que não está presente no texto, cara. O CESP não é de se render a extrapolações. Olha o que ele afirma na 7, aí você volta ao texto e busca o que ele falou e você não acha. Quer ver? Olha só. No terceiro parágrafo, fica clara a importância da linguagem nas audiências judiciais. Se ele parasse aí, estava ótimo. Se ele parasse aí, estava ótimo. De fato, a linguagem é muito importante. Vai haver uma oitiva lá e tudo mais, né? Momento em que as vítimas têm a oportunidade de desabafar. Cara, se parasse aí, tranquilo. Agora ele estraga tudo. Ele fala o seguinte, ó. E os juízes, como autora do texto, de lhes explicar o trâmite da ação. Cara, se o CESP der isso como certo, ele vai estar... incentivando a extrapolação, porque ele não fala isso no terceiro parágrafo, não fala. Professor, mas você não acha que na hora... Eu acho, cara, mas o texto não falou, entendeu?